em muitos casos, o paciente sabe que ele está adoecido, ele sabe que é uma questão terminal e ele não tem espaço para conversar. Como a família está muito mexida, como a família tem muito medo de falar sobre isso, porque você está falando de perda, né? De mudança de relação, de adoecimento, muitas vezes não tem espaço para o paciente falar. Então, ele já sabe o que ele tem e, às vezes, a família quer poupar. Muitas vezes eu ouvia isso no hospital, do tipo, eles não querem me contar, mas eu sei que eu estou com câncer. Né? Crianças fazerem desenhos com tumores desenhados, né? Então, tem sempre algo que sugere ao momento que estava vivenciando. Então, essa questão, né, que como a Raquel colocou brilhantemente tecnicamente, para a gente colocar em prática é muito doloroso, porque a gente está falando de uma finitude que faz parte da vida, a gente está falando de relações de amor, né? Seja um amor erótico de um companheiro ou companheira, seja filial, né? Então, são muitas coisas envolvidas. E aí a gente precisa considerar e respeitar os desejos daquele indivíduo, e tudo isso é um processo. E às vezes, né, a cronologia não nos facilita muito, porque às vezes a gente pode ter um ano e às vezes a gente tem horas, e o que fazer nessas horas e nesse um ano? Como é que é ressignificar a minha vida diante do processo de morrer? O que eu fiz dela e o que eu quero fazer a partir de agora? Como é que eu me entendo enquanto indivíduo a partir disso? Quando a gente fala de câncer, por exemplo, a gente já associa com morte. E não, hoje em dia a gente tem muitos cânceres com remissão, a gente já consegue falar de cura, né? Mas a gente traz esse preconceito, até por conta de algumas experiências, então a gente também precisa ressignificar isso do câncer. Tem gente que nem fala câncer, fala aquela doença, né? Por quê? Porque é a dificuldade de falar da morte. A morte é extremamente angustiante, né? E não precisa só ser uma morte física. Muitas vezes o término de um relacionamento é tão dolorido porque é uma morte. É um luto que a gente vivencia, né? Quando a gente finda alguns ciclos na vida. Então, todo esse suporte. E aí, a concepção que a gente vai ter de morte também vai estar ligada à maneira como eu vivi. A morte faz parte desse processo da vida. E é da finitude. Ela traz o inacabado, né? O que você faz? Quando morreu, acabou. E como é que a gente vai lidar com isso? Porque morre um pouco de mim naquele que eu velei, né? Então, não morreu, por exemplo, só a sua mãe, morreu um filho, né? A gente experimenta a orfandade, é uma outra identidade, é um outro contexto. Então, a gente precisa dar o suporte, né, para todos os envolvidos no processo de morrer. É o paciente que está na terminalidade, né? É a família e a equipe. A equipe também precisa de acolhimento e de apoio. O médico, muitas vezes, tem dificuldade de falar, inclusive, o que está acontecendo, devido a ativar algumas crenças, algumas questões dele. Muitas vezes, nesse momento, pelo sentimento de impotência, de não poder, né, aliviar o sofrimento daquele indivíduo, né, daquela pessoa, ele também se angustia, usa recursos técnicos, então às vezes começa a falar, eu brinco de mediquês, né, usa muito recurso técnico e não consegue atingir a pessoa. Sim. E isso causa, né, um problema de comunicação e aumenta o sofrimento. Então, veja, quando a gente vai lidar com isso, são muitas questões. O que a pessoa quer, como é que eram aquelas relações, o tempo de resgate, muitas vezes consegue resgatar relações, né, dissolver alguns conflitos emocionais, restabelecer novos vínculos. Isso é uma beleza desse processo dolorido. Conseguir ressignificar essa vida, entender, né, que cura não significa ausência de doença, mas é encontrar essa afinação com a vida, esse bem-estar, e isso
é todo um processo, né? E a gente precisa resgatar a dignidade existencial. Então, o paciente ele tem direito a escolher Uhum. dentro das possibilidades, dentro dos recursos, mas ele tem que escolher, como a Raquel falou, né? Uhum. Quer ser entubado, não quer? É algo que tem que ser conversado. Agora, se não é, se eu não sei o que eu tenho e não há abertura para eu falar o que eu sinto, como que vai saber disso?